footage, that's when you really begin to think that this is something very much out of the ordinary. I don't think anyone quite... A natureza humana é complexa e muitas vezes incompreensível, especialmente quando se trata do comportamento de crianças. Embora a infância seja geralmente associada à inocência e à alegria, ao longo da história têm surgido relatos chocantes de crianças cujas ações desafiam essa visão. O conceito de infância é associado a momentos de inocência, descobertas e brincadeiras. No entanto, em todo o mundo, crianças têm enfrentado realidades muito diferentes. Em uma perspectiva angustiante, algumas delas têm sido envolvidas em atividades criminosas que as colocaram atrás das grades, revelando uma face sombria da humanidade. Mergulharemos nas histórias complexas desses jovens que, por razões diversas, encontraram-se em situações difíceis, oferecendo um olhar crítico sobre as circunstâncias que os levaram a esse caminho e as implicações tanto para eles quanto para a sociedade como um todo. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Mary Bell, a estranguladora mirim. Mary Bell era uma menina de apenas 11 anos, quando assassinou cruelmente outras 2 crianças. Chocando a sociedade inglesa da época, ela contou com a ajuda de sua amiga, Norma Bell. Mas o que aconteceu com a pequena psicopata após seus crimes hediondos? Para isso, precisamos relembrar seu caso. Seus primeiros anos foram muito conturbados. Sua mãe a abusava psicologicamente, tentou assassinar Mary diversas vezes, além de drogar a menina com anfetaminas e esfregar seu rosto em sua própria urina quando fazia xixi na cama. Desde os 5 anos, ela era obrigada a fazer sexo oral com os clientes da mãe, que era prostituta, em troca de dinheiro. As violências sofridas afetaram profundamente a garota, que descontava as agressões torturando animais como gatos e cachorros. Mais tarde, ela começou a matá-los. Também treinava estrangulamento em crianças na escola. A situação alcançou um nível extremo quando, um dia antes de completar 11 anos, em 25 de maio de 1968, junto com a amiga Norma Bell, estrangulou até a morte Martin Brown, um menino de 3 anos de idade. Cerca de um mês depois, em julho de 1968, a segunda vítima foi morta. Brian Hall tinha apenas 4 anos. Mary estrangulou e mutilou Brian com uma faca. As amigas se tornaram rapidamente as principais suspeitas dos crimes por apresentarem um comportamento suspeito. Mary compareceu ao enterro de Martin e constantemente perguntava à família de Brian se sentiam sua falta. Em um momento chegou a dar uma dica de onde seu corpo poderia estar enterrado. Pouco tempo depois, Mary Bell assumiu a culpa. Afirmou que matava por prazer e emoção. Em júri popular, Norma foi inocentada e Mary culpada de 2 assassinatos, 4 estrangulamentos e por vandalizar uma enfermaria escolar. Recebeu uma sentença indefinida por homicídio involuntário. Aos 23 anos foi liberada, após cumprir mínimos 12 anos de prisão. Mas o que aconteceu com Mary? Após ser liberada da prisão de Asham Grange, localizada em North Yorkshire, Inglaterra, Mary recebeu um novo nome e o direito de reconstruir a vida em total anonimato. Acredita-se que ela tenha voltado a morar na região de Tyneside, mas como muito tempo havia se passado, não era mais reconhecida em público. No entanto, alguns anos depois, jornalistas locais conseguiram descobrir seu paradeiro e detalhes de sua vida íntima. Ela teve uma filha em meados de 1984. A criança foi criada sem saber de nada sobre os crimes da mãe. Até que em 1998, repórteres apareceram na casa de Bell, na época com 41 anos, e a filha com 14 anos. Ambas saíram correndo de casa com lençóis sob a cabeça. Mais uma vez, o rosto da ex-detenta foi mantido em segredo. No mesmo ano, um livro polêmico foi lançado,
Intitulado Cries Unheard, Why Children Kill, The Story of Mary Bell, a obra coescrita por Bell com a jornalista Gita Sereni, trouxe o passado cruel de Mary à tona para a filha. A publicação causou controvérsia na Inglaterra, pois a assassina recebeu parte do pagamento, muito por ter ajudado a escrever, fornecendo detalhes sobre o crime, sua infância e família. A criminosa permaneceu em anonimato até 2009, quando a notícia de que ela tinha ganhado um neto circulou nos jornais. June Richardson, mãe de Martin Brown, comentou ao The Guardian, quando recebeu a notícia de que Mary já era avó. Ela tirou minha bênção e me deixou em luto para o resto da minha vida. Eu espero que quando ela olhe para essa criança, ela se lembre das outras duas que ela assassinou. Hoje, com 67 anos, Bell permanece viva e vivendo sob a lei de anonimato que, graças a ela, concede proteção para condenados na Grã-Bretanha. A ordem judicial é conhecida como Ordem Mary Bell, contemplando não só ela como sua filha, neto e possíveis descendentes que poderão nascer. Seu paradeiro no momento é desconhecido. Eric Smith, o ruivo assassino. Portas fechadas e poucas crianças nas ruas. As que se aventuravam saíam em grupos, mas a maioria ficava trancada em casa. Assim reagiram os moradores de Savona, uma pacata cidade de pouco mais de 900 habitantes, cercada por florestas, no estado de Nova York, ao assassinato de Derek Roby, um menino bonitinho de 4 anos, em 2 de agosto de 1993. É difícil acreditar que num lugar tão remoto, sossegado e pacífico, onde todos se conhecem, um crime tão brutal possa ter sido cometido. Quem matou o pequeno Roby? Seja quem for o assassino, ele ainda estava à solta e certamente era alguém da comunidade. Quando o corpo de Roby foi encontrado, todos ficaram horrorizados. A cabeça estava esmagada, o tórax com hematomas terríveis, e para completar o horror, havia um galho inserido no ânus da criança. Um time de 40 detetives foi designado para o caso, e em poucos dias eliminaram dezenas de suspeitos, a maioria com álibis. Os 908 moradores da cidade foram interrogados, incluindo crianças. Ninguém, entretanto, tinha nada a dizer a não ser o quão pacata e familiar era Savona. Eric Smith era um menino sardento de 13 anos com enormes óculos de grau no rosto e corpo frágil. O problema para Eric Smith era que seu padrasto era um investigador de polícia aposentado. Desde o início, o homem desconfiou das conversas e atitudes do menino. 6 dias após o homicídio de Roby, o homem convocou a família e apertou Smith. Pressionado, o menino disse: "Então eu espanquei, fui eu." O caso de Eric Smith se tornou um dos mais emblemáticos na criminologia envolvendo uma criança assassina e atraiu a atenção do mundo. O motivo de sua brutalidade nunca foi explicado. Psicólogos e psiquiatras digladiaram-se em seu julgamento, uns comentando sobre sua crueldade, fúria patológica e lado sádico, e outros afirmando que ele não poderia ser responsabilizado criminalmente por razões de doença mental ou defeito. Em uma decisão histórica, Eric Smith foi condenado à prisão perpétua. Liberdade. Eric Smith, com 41 anos, foi solto em fevereiro de 2022 após passar 27 anos atrás das grades. Por 10 vezes, o Conselho de Condicional negou seu pedido para sair livre, mas em outubro de 2021, o benefício foi concedido a Smith. Ele mora no bairro do Queens, em Nova York, e está noivo de uma mulher com quem manteve relacionamento ao longo dos anos através de cartas. Sobre a questão do defeito, exames de ressonância magnética mostraram que Smith tinha o lobo frontal anormal. Os psiquiatras da defesa alegaram que essa era uma evidência física de que o menino era defeituoso, pois o lobo frontal ajuda a controlar os impulsos. Eric tinha baixa autoestima e era incapaz de ignorar brincadeiras provocativas. Amigos dele em Savona disseram que ele sempre foi alvo de chacotas por sua altura, corpo franzino, cabelos ruivos e orelhas caídas. Um dos psiquiatras ainda afirmou que o menino nasceu com vulnerabilidades. A mãe de Smith usou na gravidez medicamentos para controlar ataques epiléticos. O menino sofreria da síndrome trimetadiona fetal, uma condição que leva a problemas na fala e fraco desempenho escolar,
De fato, Eric sofreu de gagueira e reprovou de ano. Por outro lado, o menino era cruel, e psiquiatras da acusação revelaram que ele tinha fixação pela morte e torturava e matava animais, comportamento que o próprio Smith confessou anos depois em uma entrevista. John Venables e Robert Thompson, os meninos que mataram James Bulger. Em 12 de fevereiro de 1993, James Bulger, de apenas 2 anos, estava passeando com sua mãe, Denise Bulger, no New Strand Shopping Center, na cidade de Bootle, Inglaterra. Por volta das 16 horas da tarde, Denise notou que seu filho havia desaparecido. Após consultar as câmeras do estabelecimento, se deparou com uma imagem chocante. James havia sido sequestrado por 2 crianças que andavam pelo local. A vítima foi avistada por cerca de 38 pessoas que afirmavam que James chorava muito, mas que quando confrontava os 2 garotos mais velhos, eles afirmavam que a criança era irmão deles. Os 2 garotos de 10 anos eram Robert Thompson e John Venables. Amigos de escola e residentes da região passaram o dia no shopping, furtando pequenas coisas e procurando por um alvo. Quando notaram Denise distraída, pegaram James pela mão e o levaram embora. Às 17h45 da tarde, após quase 2 horas vagando pelas ruas de Liverpool, Thompson e Venables seguiram para um terreno baldio, próximo à estação ferroviária de Walton and Enfield, onde iniciaram os ataques brutais que colocariam um fim na curta vida de James Bulger. Thompson e Venables começaram jogando uma lata de tinta azul que tinham roubado em James. Logo depois, iniciou-se o espancamento. Os garotos se revezavam e deferiam chutes, socos e tapas na criança, além de jogar pedra e tijolos na vítima. Uma autópsia confirmou que os assassinos inseriram objetos, possivelmente baterias, na boca e ânus de James. Uma barra de ferro de 10 quilos, descrita como uma placa ferroviária, foi arremessada na cabeça de Bulger. A contusão resultou em 10 fraturas em seu crânio. Alan Williams, responsável pela autópsia do caso, revelou que foram tantos ferimentos, 42 no total, que é impossível definir qual foi o golpe fatal. Com James já morto, Thompson e Venables colocaram seu corpo nos trilhos da estação ferroviária de Walton and Enfield, a fim de simular um acidente. O cadáver da criança foi encontrado 2 dias depois, cortado ao meio, após ser atropelado por um trem. James estava sem os sapatos, meias, calças e cueca, que havia sido removido pelos assassinos. Prisão. As imagens do shopping center serviram de guia na procura pelos assassinos. A polícia, chefiada pelo detetive Albert Kirby, contatou testemunhas que teriam visto os criminosos. No entanto, foi após uma mulher reconhecer Robert e John como seus vizinhos que a prisão foi efetuada. Thompson e Venables foram encontrados com vestígios de tinta azul e sangue de James nas roupas. No interrogatório, os garotos tentaram jogar a culpa um no outro, mas Thompson foi identificado como figura principal na morte brutal. Ambos demonstravam apatia e falta de remorso por suas atitudes. No julgamento, eles foram identificados como criança A e criança B, para preservar a identidade dos acusados. Entretanto, o juiz responsável ordenou que seus nomes fossem revelados devido à gravidade do crime. Usando depoimentos de psiquiatras que entrevistaram Thompson e Venables, o tribunal considerou os assassinos capazes de distinguir certo de errado. Os garotos não falaram durante o julgamento. Foram utilizadas fitas de gravações das conversas em interrogatório. Robert Thompson e John Venables foram considerados culpados pelo assassinato de James Bulger na corte de Preston, em 24 de novembro de 1993. No primeiro momento, os meninos foram condenados a um período mínimo de reclusão de 8 anos, mas após diversos pedidos, até mesmo uma petição com 280 mil assinaturas, o tempo mínimo foi aumentado para 15 anos. Em 2001, o Conselho Europeu avaliou que nenhum dos assassinos apresentava riscos para a sociedade e autorizou a soltura. Hoje, eles vivem sob outros nomes em um local protegido para testemunhas, devido às ameaças de morte que sofreram quando o caso ganhou a mídia. As autoridades afirmam que o regime de vida que eles levam permite a volta imediata para a prisão
se for detectado qualquer sinal de perigo para o público. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Qual dessas histórias mais te impressionou? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.